Uau, primeira semana do ano. Como é que foi a semana de vocês? Bênção? Alguns descansam, outros continuam trabalhando, outros pegam virose, outros ficam doentes, outros têm dor na barriga, né? E aí assim vai, mas estamos aqui, estamos firmes, estamos convictos daquilo que o Senhor tem para nós, porque eu vou te falar uma coisa, querido, a tua vida aqui está dizendo algo para o Senhor. Eu falei de manhã e eu vou repetir agora, o culto da manhã também foi muito bom, foi muito bom. Cheguei em casa assim, falei para o Fabiano, falei, uau, foi muito bom. Falando de chegar em casa, gente, eu tenho que contar essa. Eu tenho que contar. Posso contar? Pode. Chego em casa, escuta essa, Mike. Escuta, pra você aprender. Chego em casa, hoje o AP não veio de manhã, porque ele ainda estava um pouco debilitado, né? Eu contei para vocês. A gente pegou uma virose em casa e ficamos um pouco fraco, e ele estava um pouco ainda se recuperando hoje de manhã, né, amor? E aí ele falou, vai lá de manhã e eu vou ficar aqui em casa. Eu, tá bom. Então eu tô achando que ele tá debilitado, né? Que ele tá de cama. Que ele tá morrendo. Porque o homem quando pega gripe, morre. Perdão os homens, tá, gente? Mas é a verdade, desculpa. E aí eu tô achando, Léo, que eu chegar em casa o homem tá lá, né? Aí ele já me ligando, amor, vem embora, amor, tô morrendo de fome. Eu falei, ixi, voltou ao normal. Chego em casa, gente, vocês não têm noção. A mesa posta, comida na mesa, arroz num pratinho, salada, que homem mesmo! Salada, gente, de manga do pé, do meu pé, tá? É meu, não fica de zóio. É porque eles gostam da outra manga, é manga do meu pé, que ninguém come, cala a boca. Ai, querendo discutir comigo, gente. É porque eles vão em casa e eles querem roubar umas mangas lá do meu pé. E o pezinho, anãozinho, desse tamanho, tem 6 mangas. Eles querem pegar tudo. Mas tudo bem, eu dou, porque eu sou gentil. Ai. Aí, gente, além de arroz, salada, tinha um frango com batata. Assim, ó, não sei o que ele fez, mas estava muito bom. Minhas filhas falaram, glória a Deus! Eu não sei por quê. Acho que elas ficaram felizes que o pai se recuperou, né? Não era por causa da minha comida, né? Amém, mas eu achando que ele estava debilitado, mas o Senhor já renovou ele em nome de Jesus. E preparou o nosso almoço, estava a mesa posta, foi muito bom. Mas por que eu estou falando disso? Porque o Senhor nos surpreende, não é verdade? E de manhã, jamais esperaria que ia chegar em casa, a mesa posta daquele jeito, a comidinha pronta. E eu falei, o bichinho, estava ruim, foi fazer comida. Mas foi porque não estava tão ruim assim já, né? Estava manhoso. Manha. Homem é manhoso. Homem é manhoso, ele não. Viu, gente? Amém? E aí, qual é a expectativa que você vem para a igreja? Por que eu estou falando de expectativa? Porque foi uma coisa que me surpreendeu. Você já foi surpreendido por algo? Você já, sabe, saiu para fazer uma coisa, simplesmente vir para o culto, assistir ou participar, ou entregar o culto para o Senhor. Você precisa começar a se perguntar essas coisas. Porque conforme o tamanho da sua expectativa, eu vou falar algo para você, querido, o homem pode nos surpreender, mas o Senhor, Ele vai além das surpresas. Ele vai além das nossas expectativas. Se você gerar isso no teu coração essa noite e já começar a falar dentro de você, Pai, começa a falar comigo, começa a transformar a minha vida. Ei, é a oportunidade que você tem. Parece meio que um jargão nós falarmos, olha, aproveita que está na primeira semana do ano, tem muita coisa que você pode mudar ainda. Mas é a verdade. A nossa vida, queridos, ela é feita de protocolos. É ou não é? Por acaso você pode chegar lá no seu serviço de qualquer jeito, de qualquer maneira e fazer as coisas de qualquer jeito? Não. Existem protocolos que você precisa fazer. E a nossa vida, ela é assim. Todas as coisas, elas funcionam. Como? Como você vai encaixando. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Você, Aline? Agradece Jesus, né, Aline? Pela vida, né, Aline? Aleluia. Não é? Não tem algo que você faz primeiro quando você acorda?
É ou não é, gente? Eu não sei se vocês criaram mais esse hábito, mas criem o hábito de acordar e já falar, sabe, bom dia, Jesus. Obrigado por mais um dia, obrigado porque eu abri os olhos. Quantas pessoas não abriram os olhos nesse dia? Não é verdade? E aí a expectativa de um novo ano, ela inicia. E aí você fica, poxa, 2024, o que vai ser? Como que as coisas vão acontecer na minha vida? E eu falei algo essa semana para uma pessoa, eu falei assim, presta atenção, o que você está fazendo de diferente? E aí a pessoa falou assim para mim, nada. Eu falei, então não espere nada de diferente. Você não muda. Você não transforma as coisas. Você não olha de uma outra forma, de um outro jeito. Mas nós queremos as coisas diferentes, não queremos? Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Por que eu já estou falando disso? Porque o título da nossa ministração já vai mexer com você. Já vai te fazer uma autoavaliação. Já vai fazer você se perguntar, opa, o que é isso? E o título da nossa ministração é o que você busca. O que você busca. Você precisa já iniciar o ano de 2024 fazendo essa pergunta para você. Se auto-questionando. O que nós buscamos? O que nos impulsiona a levantar, como eu falei? E a Aline, a primeira coisa que ela faz é agradecer Jesus. O que te impulsiona a acordar, a levantar, a fazer as coisas do teu dia, a ir trabalhar, a voltar para a tua casa? O que te impulsiona a fazer isso? É o que você busca, querido. É o que você está buscando. É isso que te motiva todos os dias. E querido, você veio aqui essa noite e o Senhor já vai te perguntar essa pergunta exatamente para o teu coração. O que você busca? O que você está buscando hoje? Por quê? Essa semana em casa, vocês sabem como que é, né? Estou de férias, aí a gente ficou um pouquinho ruim. Mas você lê um livro, você lê a Bíblia, você ora, você faz as coisas, aí parece que ainda sobra tempo, né, Tati? Você está em casa, sobra tempo. E aí, quando sobra tempo, a gente faz o quê? Vai pro? Pode falar a verdade aí, crente. Vai para onde? Pro celular. Gente do céu, mas esse negócio de celular é fogo, né? Por que eu for pro celular? Eu não gosto só de ver as imagens, sabe? Eu gosto de ler as reportagens, tudo que está escrito ali. Aí eu descobri essa semana que toda vez que eu entro para ler uma reportagem, eu estou dizendo para as redes sociais, né? Eu vou falar redes sociais, que eu me interesso por aquilo. Ai, gente, imagina, eu lendo as reportagens trágicas. Só me veio reportagem trágica. Só me veio coisa ruim. E eu falei, tem alguma coisa estranha acontecendo. E aí eu comentei com a Dani, eu falei, Dani, é só notícia ruim, a gente precisa orar, as coisas estão... Aí ela me explicou, calma, pastor, é porque você entrou para ler, as coisas vão aparecendo para você. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu li uma reportagem que me fez refletir muito nessa pergunta. Me fez parar e pensar, Natan, o que nós estamos buscando? O que eu e você estamos buscando na nossa vida? Eu li uma reportagem, vindo até no caminho, eu falei para o Fabiano, comprova para mim aí alguns dados dessa reportagem, porque a gente ficou perplexo com alguns dados da reportagem. E aí nós confirmamos, era real, né? De 71 anos, ele teve uma visão, teve um sonho, que tinha ouro debaixo da casa dele. Quem viu essa reportagem? Gente, é ou não é de ficar de boca aberta? Ele teve um sonho, e esse sonho fez o quê? Fez ele cavar, gente, 40 metros de profundidade. A gente ficou assim, 40 metros? 40 metros. Em 6 meses, um idoso de 71
40 metros, José Reis. Você está pensando, eu não consigo me pegar. A cara dele foi tipo bem assim, mas não consigo pegar um saco de cimento. Ele consegue sim. E aí, o que aconteceu? Ele cavou, e em um desses momentos de escavações, eu não sei se eu vou lembrar exatamente, ele acabou desequilibrando e caiu no buraco. E infelizmente faleceu. Houve várias fraturas. E aí eu fiquei perguntando. Perguntei para Fabiano, o que esse homem buscava? Fala para mim. Que motivação foi essa, gente? De escavar um buraco de 40 metros para achar o quê? O ouro, que ele teve um sonho, que ele teve uma visão. Ei, escute aqui, a pergunta continua para você exatamente. O que você está buscando que motiva você a tantas coisas que você faz? Mas nós precisamos ver o buraco. No homem a gente viu lá a foto. 40 metros. E infelizmente ele estava buscando no lugar errado. Ele estava buscando o alvo errado. Ele estava buscando com a motivação errada. E aí eu te pergunto, o que você está buscando, querido? Porque o que você estiver buscando vai te dar força. O que você estiver buscando vai te motivar a não parar. Sabe por quê? Alguma coisa parou esse homem, gente, de 71 anos a fazer um buraco? Alguma coisa parou ele? Nada parou ele. Infelizmente a morte. Infelizmente a morte. Mas o que motiva eu e você a buscarmos o que nós estamos buscando? E hoje é noite de alinhamento, amém? Você veio parar aqui, querido, é porque você precisa ouvir essa palavra. Se você veio parar aqui, é porque o Espírito do Senhor te trouxe aqui. Nós cremos assim. Não é um por acaso, não é um convite que você recebeu, mas é a presença do Senhor que te trouxe e te impulsionou a estar aqui. Porque por si só nós estaremos no nosso sofazinho lá agradável, sentado, assistindo televisão. É ou não é? Mas a pergunta, ela continua. Nessa sua busca, o que realmente importa para você? Quando temos algo que estamos buscando, nós colocamos algumas prioridades. Eu tenho certeza que se nós pudéssemos ter conversado com esse senhor, ele ia falar para nós como que era a rotina dele. Eu tenho certeza que em 6 meses, ele deve ter organizado muito bem a vida dele, com os horários certos para fazer a escavação, com o horário certo para descansar. Ele fez o quê? Com prioridade o que ele estava buscando. E eu e você, a pergunta não parou. O Senhor continua te perguntando o que você busca. Com certeza, querido, com certeza, algumas coisas precisam ser alinhadas essa noite. Porque nós vamos descobrir que nessa busca nossa, existem prioridades. Porque se nós não colocarmos prioridades, nós não conseguimos alcançar nada, amém? Faz sentido? E se você hoje for sincero com as prioridades da sua vida, nós vamos ver que elas precisam ser alinhadas segundo a vontade do Senhor. Você vai perceber que existem algumas coisas que você mesmo pode fazer. Você mesmo pode mudar. Simplesmente para colocar as coisas no lugar. Simplesmente para você se apropriar daquilo que Jesus já liberou para nós. Eu não estou pregando aqui nenhuma novidade, querido. Eu estou te questionando acerca do que você tem buscado na tua vida. Eu vou falar algo. O que você tem buscado tem dado fruto? O que eu vejo ao meu redor são pessoas buscando sempre satisfazer o seu eu. Escute aqui. Sempre satisfazer a sua carne. Sempre satisfazer os seus próprios desejos. Eu vou te falar, o fruto dela não é bom. O fruto da tua carne, querido, não é bom. Nada vale o fruto da sua carne, porque ela só produz morte.
Agora, querido, se você estiver se motivando, buscando as prioridades dentro do teu coração, para colocar ali uma busca incessante de Deus para a sua vida, ela vai gerar fruto. E esse fruto é do Espírito em você. E esse, querido, é para a eternidade. E esse vem dele. E vou falar mais uma vez, não vem de você. Então, resumo, querido, o fruto que a tua carne produz não serve. E a tua carne produzir não vai servir para nada. Ela vai ser corrompida aqui nessa terra. Aqui mesmo vai ficar o que você produzir aqui. Agora, o que você produzir com o Espírito Santo, querido, vai para a eternidade. Mas eu vou falar mais uma vez, não tem nada a ver com você. Tudo vem dele. Tudo é para ele e tudo volta para ele. Não importa que eu apareça, importa que ele cresça e eu diminua. Esse é o que tem que estar queimando dentro dos nossos corações. Mas infelizmente, sabe o que queima dentro dos nossos corações? Querido, Deus te trouxe aqui, agora você vai ficar. Você vai ouvir o que o Senhor tem para você, amém? Sabe o que o Senhor quer hoje te impulsionar a viver? Algo diferente. Sabe o que o Senhor quer te impulsionar hoje a fazer? Trocas de prioridades. O Senhor vai mostrar para vocês hoje prioridades que não estavam mais acontecendo nada na sua vida. E nós vamos aprender com o Senhor quais são as verdadeiras prioridades. Amém? Vocês estão comigo? Eu derramei água aqui quase no meu celular. Alguém pode só pegar um papelzinho? Se eu entendo então, se eu estou buscando algo, e eu não sei você, mas você não aceitou não, né? Nenhum pensamento do tipo, eu não estou buscando nada, eu estou vivendo. Não precisa se manifestar não, mas alguém pensou assim. E eu vou te falar, querido, mesmo vivendo de qualquer jeito, você está buscando algo. Você está buscando a tua sobrevivência. Você está buscando sobreviver. Você está buscando sobreviver no meio, desse mundo terrível. Alguma coisa você está buscando. Amém? Mas quando nós enxergamos dentro dessa busca, quais são as nossas prioridades, a gente começa a olhar para elas então. E não tem como nós falarmos de busca, não tem como nós falarmos de prioridade se nós não formos para a palavra, amém? Abram a Bíblia de vocês aí, em Mateus, capítulo 6, no verso 33. Deixa aberta aí. Nós vamos ler um pouco essa passagem, vamos voltar. Lembra que eu te fiz uma pergunta? O que você está buscando? O que você busca? E aí as respostas estão dentro de vocês. As respostas estão dentro do seu eu. A resposta o Senhor já vasculhou e Ele sabe o que verdadeiramente você busca. Mas a palavra diz para mim uma coisa, que eu devo buscar. Olha lá. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Um pouquinho antes, Jesus está conversando com os discípulos lá no Sermão da Montanha. Ele está falando para os discípulos os princípios. E uma das coisas que Jesus teve que lutar muito, a barreira que ele encontrou para pregar as boas novas e implantar o reino de Deus ali no meio das pessoas, foi grande. Por quê? Porque ele encontrou pessoas que estavam com outras prioridades. Escute, ele encontrou pessoas que estavam com outras prioridades. Qual era a prioridade dos fariseus, dos judeus, das pessoas daquela época? Eles estavam buscando o seu próprio eu, satisfazer as suas próprias vontades. Mas pastora, tinha muitos religiosos na época, sim. Até os religiosos estavam simplesmente cumprindo protocolos. Porque aquele que parou
e olhou nos olhos de Jesus foi transformado. Aquele que parou e olhou nos olhos que emanava vida, ele foi transformado. E aí, queridos, presta atenção. Mesmo naquele contexto onde as pessoas eram egoístas, estavam simplesmente ali esperando um Jesus, o Messias que eles imaginavam. E aí, mais uma vez, eu pergunto para você: o que você tem buscado, querido? Está onde? Na tua imaginação? Está naquilo que você acha que você vai conquistar? Naquilo que você acha que você criou um castelo de ilusão? Escute aqui, existe uma coisa da qual eu e você precisamos gastar energia. Existe uma coisa da qual eu e você precisamos gastar o nosso dinheiro. Existe uma coisa só em que eu e você precisamos gastar o nosso tempo, nossa família, e tudo que nós podemos colocar é o reino de Deus em primeiro lugar. É Ele, acabou. Não tem outra coisa que nós precisamos buscar. Sabe por quê? A tua família precisa ser restaurada. O teu vizinho precisa ser restaurado. O teu pai precisa conhecer Jesus. E nós estamos perdendo tempo, Sérgio. Estamos colocando prioridades erradas no lugar errado. E aí, querido, a palavra do Senhor diz que é para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Há uma primazia aqui. Há uma coisa que precisa ser colocada em primeiro lugar na minha vida. E nós começamos 2024 colocando no teu coração e o Espírito Santo confirmando para você: ei, chega de colocar outras prioridades na sua vida. É o reino de Deus e acabou. Não tem outro caminho. Vocês cantaram aqui uns louvores lindos, que dizendo: para onde nós vamos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Vocês imaginam para onde nós vamos? Se não for se alimentar dEle, buscar Ele e viver o que Ele tem para nós. Existe outra vida, gente, além disso? Se tem, eu conheço, e ela está levando muitas pessoas para o inferno. Essa é a verdade. A palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 3, no verso 2, e é muito forte para nós: enquanto suas preocupações e os teus pensamentos estiverem aqui nessa terra, você está desalinhado com as prioridades do Senhor. Olha o que está dizendo lá: mantenha o pensamento nas coisas da onde? E não nas coisas? Epa! Nós lemos aqui onde Jesus fala que é para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Um pouquinho antes, ele falando assim, ó: vocês estão preocupados com o que vão de comer ou beber? Vocês estão preocupados com o que vão vestir? Ei, escute aqui, vocês não têm noção de que espírito que vocês são? Vocês não têm noção de que reino que vocês são? Você acha que Deus vai deixar faltar alguma coisa para vocês? Mesmo vocês sendo infiéis e incrédulos, o Senhor não deixa faltar nada. É ou não é? E agora é a hora que você fala aleluia, amém. Glória a Deus. Vocês participam comigo, hein? E aí, olha só: enquanto as minhas preocupações forem terrenas, o que vai acontecer? As minhas prioridades estão erradas. Porque eu fico me preocupando muito com as coisas, amém? Alguém faz sentido aqui as preocupações terrenas? Como que você vai estudar? Como você vai se formar? Como vai ser seu trabalho? Seus filhos? Sua casa? Carro? Como é que você vai se locomover? Preocupações terrenas, amém? O Senhor não quer que a gente se preocupe com isso. Por que Ele não quer? Porque Ele quer que a gente faça o quê? Próximo versículo: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo. Aonde? Em Deus. Presta atenção, a nossa vida agora está com Jesus. E se eu estou com Jesus,
escondida onde? Em Deus. Escondida por quê, gente? Porque lá nós somos seguros. Lá nós estamos seguros, a nossa vida, a nossa família e tudo que tem, a proteção está em Cristo, em Deus. E aí sabe o que acontece? A gente continua com as preocupações terrenas. A gente continua com as prioridades no lugar e da maneira errada. Mas o Senhor quer alinhar isso, amém? Então, primeira coisa que nós vamos alinhar aqui, vamos ser práticos. Vamos começar com lição de casa. Nossas prioridades. Porque se eu vou buscar um reino, se eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você pode colocar lá para mim, de novo, Mateus 6,33, por favor. Se eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eu vou então agora me mover para fazer isso. Eu preciso primeiro crer, amém? Eu preciso acreditar que eu faço parte desse reino. Que eu não vou buscar ele porque, é uma ilusão. Não, o Senhor Jesus disse que era para nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Chega de colocar Deus em segundo lugar. Sabe por quê? Porque ele não te coloca em segundo lugar. Tá entendendo? Ele nunca te colocou em segundo plano. Ele nunca fez um plano B para você. Sempre você está na frente de todos os planos dele. Porque em João 3,16 disse o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O filho dele. Por mim e por você. Para quê? Para morrer por nós. Só através de Jesus, só através da morte de Jesus que nós poderíamos ter vida. A morte de Jesus na cruz não foi simplesmente para eu ser perdoado os meus pecados e eu poder estar aqui, não. Existe uma vida em abundância que ele conquistou na cruz por mim. João Batista falou, eu avisto. Quem que João Batista avistava? Aquele que tira o pecado do mundo. Acabou. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não faz parte mais da nossa vida o pecado. Mas simplesmente nós precisamos entender que com ele vem uma herança. E essa herança é fazer parte do reino dele. E essa herança é fazer parte do reino dele. Amém? O maior desafio nosso, então agora, qual que é? Mudar nossas prioridades. Colocar Deus dentro, além da sua própria vida. É manifestar ele aonde você estiver. Eu falei aqui que o Senhor precisa de você para restaurar a tua família. Ele precisa de você para restaurar a tua casa, os teus filhos, os teus vizinhos, as pessoas ao redor. Quando nós entendermos e estivermos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, essas coisas que nos traz preocupação, que nos tira o sono, que traz aquela incerteza do amanhã, ela vai estar tão firmada em nossos corações, ela vai estar tão firme dentro de nós, que não vai haver preocupação com o amanhã, Natan. E quando eu não me preocupo com o amanhã, sabe com o que me preocupo? Com as coisas de Deus. E aí então agora eu começo a me preocupar, seu Jorge, com o reino dele, com o que ele quer fazer, o que ele quer manifestar, quem ele quer curar, quem ele quer salvar, o que ele quer fazer. Mas você percebe que a minha prioridade tem que sair daqui das coisas. A minha prioridade tem que deixar de ser buscar alimento, trabalhar, ter coisas, consumir coisas, adquirir coisas. A minha prioridade tem que parar de ser isso aqui. Sabe por quê? Porque ele disse que essas coisas serão acrescentadas. Essas coisas, elas virão. Por quê? Porque eu não me preocupo mais com elas. De verdade, gente. Nós vivemos isso. Nós vivemos dessa maneira. E nós ensinamos as pessoas a viverem assim. Começa a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Muda as prioridades. E essas coisas que trazem as preocupações para nós, elas vão ser acrescentadas.
Mas então, o que são essas prioridades? Nós precisamos entender. Mas um pouquinho antes de entendermos aí, que eu acredito que vai ser uma coisa particular entre você e o Senhor no decorrer dessa semana. A gente precisa entender então o que é o reino de Deus. Porque vocês querem fazer parte do reino de Deus? Amém? Aleluia, glória a Deus. Vocês querem fazer parte do reino de Deus? O AP falou, nós já somos o reino de Deus. E o último versículo vai comprovar muito isso aqui que ele falou. Nós precisamos fazer algumas coisas, ter alguns passos para avançar e mudar as prioridades. Amém? Primeiro passo, então, que eu e você precisamos entender. Qual é? Para eu fazer parte do reino de Deus, para eu entender então o que eu faço agora, que eu sou uma só com Deus, e esse reino está disponível para mim, através da fé, eu preciso buscar a dependência de Deus. E não mais das minhas mãos. E não mais do meu emprego, e não mais dos meus estudos, e não mais dos médicos, e não mais da minha família. Eu preciso agora entrar num relacionamento com Deus de dependência. Por quê, querido? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é uma prioridade que eu não posso abrir mão, que é ser dependente de Deus. Pastora, mas como assim? É isso. Você olhou para algumas ações suas agora e viu que está apontando para a independência de Deus? Você viu algumas ações suas que apontou tipo, eu não preciso ir para a igreja. Eu tenho meu relacionamento com Deus. Ei, escute aqui, a igreja quem criou foi Cristo. Ele criou a igreja. Então, não entra nessa modinha não, de que você não precisa de igreja. Você não precisa estar num lugar sendo alimentado. Escute aqui, é forte isso. Jesus criou a igreja. Para quê? Para que Jesus criou a igreja? Para nós estarmos aqui unidos, sendo treinados para reinar, sendo treinados para salvar vidas lá fora, sendo treinados e munidos de armas para salvar pessoas. Mas existe um pensamento demoníaco, eu não preciso. Eu tenho Jesus no meu coração e é com Ele que eu vou ficar lá na minha casa, amém. Tem até uma mocinha lá no Instagram que ela fala assim, amém, então fica na sua casa quando Ele vier buscar a igreja. Não sou eu que estou falando, tá, gente? Eu só copiei agora. Mas é ou não é? Então a primeira prioridade sua, dependência de Deus. Você precisa aprender a depender do Senhor. E como faz isso? Começando, iniciando, em tudo que você for fazer, é o Senhor que tem que estar na frente. Em tudo que você for fazer, Ele que tem que ser exaltado, não é você que tem que aparecer, não é você que tem que fazer, não é você que tem que levar o mérito de nada, Ele é que tem que aparecer, porque a dependência sua, dEle, te torna pessoas que vão fazer coisas acontecer, pessoas que vão curar, pessoas que vão libertar, pessoas que vão manifestar o amor, e o amor cura, o amor liberta. Mas nunca esqueça, quando existe uma prioridade na sua vida de dependência, sempre vai apontar para Ele, sempre vai mostrar que é Ele que faz, é do jeito dEle, amém? A segunda, e eu acredito que a que vai mais mexer com as suas estruturas, priorizar a presença de Jesus. E esse priorizar, querido, eu vou falar uma coisa para você, mexe com a gente, sabe por quê? Porque assim, ó, onde você ouve falar que tem Deus, aonde você ouvir falar que tem coisa de Deus, e aonde você ouvir falar que Deus está se manifestando, você quer estar. Você quer estar envolvido, você quer estar junto, você quer estar sendo participante daquilo, é ou não é? Quando a tua prioridade é a presença do Senhor. Cara, por mais que seja só uma reuniãozinha,
esses dias aí me excluíram aí. Fizeram um pastel aí não sei na onde e não me chamaram. Tô brincando, tá, gente? É que o povo reunido, dá vontade de você estar junto, não dá? Né, Marili? Né, Tati? Brincadeira, viu, gente? Elas me chamaram, eu que não fui. Tava todo mundo lá, fizeram pastel e tal. É gostoso estar junto, por quê? Porque com certeza pessoas estavam sendo edificadas. Falaram de... Foi ou não foi? Falaram de Jesus, falaram da palavra, se edificaram um ao outro. E aí você quer estar ali junto. Então, querido, colocar prioridade na presença do Senhor vai ter que matar o seu eu. Sabe por quê? Porque de verdade, se você souber que está tendo um culto desse aqui de domingo, e você puder estar aqui, e você puder sair da sua casa e estar aqui junto com a gente, e você não está, e você optar em não estar, querido, me perdoe, a sua prioridade não é a presença de Deus. Você só está fingindo ser algo. A sua prioridade não é a presença de Deus. Porque de verdade, quarta-feira eu não consegui vir porque eu estava doente. Eu não estava conseguindo ficar de pé. Mas o meu coração, ouvindo os louvores, ouvindo meu amor tocar violão. Gente, não é? Agora fala para mim, quantos de vocês podiam estar aqui e não estavam? Sabe por quê? Porque a prioridade de vocês não é a presença de Deus. Escute aqui, não é bronca, é só um alerta. Não é bronca, é só apontando que a sua prioridade não é Cristo. E não vem se enganar, sabe por quê? Porque eu vou falar, ou pessoa para pegar leve com a gente, somos nós mesmos. A gente pega muito leve com a gente sempre pensa assim, ai, eu estou bem, no final Jesus me ama, eu sou amada de Jesus. Tá tudo destruído. A pessoa é amada de Jesus, é mesmo, só Ele ama, é um amor platônico, sabe? É um amor platônico. Gente, é ou não é? Então, a segunda característica daquele que vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar é priorizar a presença de Deus. Lembrem disso, guardem isso no coração de vocês, anotem para vocês não esquecerem. Tudo que envolve Deus, você quer estar junto. Eu vou falar, sabe o que envolve Deus, Rafa? Pessoas envolvem Deus. Todos nós, o ser humano, é a presença de Deus onde a gente está. Por isso que eu queria comer pastel. Mas vão me chamar. Agora vão. Amém? Olha só. E terceiro, gente. Apropriação. Sabe por que apropriação? Olha só. O que está escrito em Colossenses, capítulo 1, no verso 13. Eu queria Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Onde nós estávamos? Nas trevas. E nos transportou para o reino de quem? Sabe o que acontece? Você já faz parte do reino de Deus. Você já é participante do reino de Deus. O que a gente precisa fazer então? Em terceiro lugar. Por que em terceiro lugar? Porque você alinhando a sua dependência com Deus, você alinhando e valorizando a presença dEle, o terceiro é muito fácil. É simplesmente você se apropriar daquilo que já é seu, que é o reino de Deus, que Jesus te colocou lá quando Ele morreu na cruz do Calvário. Lembra que eu falei que Ele só não foi lá para conquistar a nossa salvação ou o perdão dos nossos pecados? Ele conquistou a nossa permanência no reino de Deus. Ele nos tirou das trevas e nos colocou no reino da luz, no reino do Filho dEle. Então o que eu e você precisamos? Se apropriar.
Porque se eu estava tudo desalinhado na minha cabeça, na minha mente, agora eu começo a alinhar. Agora eu começo a trazer prioridades verdadeiras para o meu ano de 2024. Sabe por quê? Olha só o que está escrito em Lucas, capítulo 17. Eu estou terminando já, amém, gente? Lucas 17, a partir do verso 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Próximo. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vós. Em outra versão, e a versão que mais se parece com o original, está escrito assim: porque o reino de Deus está dentre vós. Esse dentre vós é dentro de nós. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que naquele exato momento, ele estava falando com os fariseus, e ele estava falando e implantando o reino de Deus dentro de cada coração que ele estava ouvindo ele. Resumindo, aonde está o reino de Deus? Dentro de nós. Jesus disse naquele exato momento que o reino de Deus estava ali no meio deles, porque Jesus estava falando com cada um deles. A palavra de Jesus ecoava dentro dos corações deles. Por isso que o reino de Deus estava dentro deles. Amém? Mas aqui, olha só, em João, capítulo 17, no verso 21, comprova exatamente a apropriação que eu e você precisamos fazer do reino de Deus. Olha só. Para que todos sejam um com o Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em... Não, vocês estão muito fracos. Que eles também estejam em... O que Jesus disse? Ei, agora eu sou um só com eles. Assim como eu e o Pai somos um, eu e eles somos um só. Gente, dá vontade de pular, de gritar, de dar glória a Deus por isso. Porque a terceira característica daquele que busca o reino de Deus é simplesmente se apropriar daquilo que nós já temos, aquilo que nós já possuímos, daquilo que nós já conquistamos com a nossa fé em Cristo Jesus. Porque é através da fé, querido, que nós conseguimos todas essas coisas. É através de crer no Filho de Deus. É através de crer que Jesus conquistou tudo isso para mim. Porque eu sou nascido dele. Amém? Se coloquem de pé. Para vocês não esquecerem. As 3 características principais agora, que você vai priorizar na sua vida. Escute, sério. Primeiro, é a sua dependência de Deus. Gente, chega de ser independente de Deus. Chega de depender do governo desse mundo, das coisas dessa terra, de pessoas para te fazer feliz. Chega de depender de terceiros para nós alcançarmos algum tipo de felicidade. É dependendo do Senhor que nós somos mais que vencedores. É dependendo do Senhor que eu sou bem-sucedido em tudo que eu fizer, em tudo que eu colocar as minhas mãos. É no Senhor que eu reconstruo a minha família, ou que eu construo uma família. Está entendendo? É dependendo dele que eu posso fazer essas coisas. E segundo, priorizando a presença de Deus. Priorize o Senhor aonde estiver falando dele, aonde tiver gente de Deus, ali você esteja priorizando.
Sabe, nós não somos uma igreja que cobramos os dias que você tem que vir no culto, os dias que você não veio. Amém? Faz sentido? Estou falando a verdade. Alguém aqui já te ligou cobrando por que você não veio no culto? Não. Nem vai acontecer isso, querido. Sabe por quê? Porque você tem liberdade no Senhor. Mas cuidado com essa liberdade, porque ela vai apontar muitas vezes para as prioridades erradas da sua vida. Nós temos cultos aqui, onde o Senhor nos enche de uma forma, e aí você fala assim: puxa, eu não priorizei estar naquele lugar. Lembre, comece a priorizar a presença do Senhor. Comece a abrir mão do seu descanso um pouquinho, do seu conforto, para estar na presença do Senhor com os santos. Porque a palavra do Senhor diz que bênçãos são liberadas quando a congregação está reunida. Então, querido, pensem nisso. E a terceira característica é apropriar-se. É a apropriação do reino. É você tomar posse daquilo que já é seu. Amém? Posso orar por vocês? Fechem os olhos de vocês. Coloque agora no teu coração aí. Comece a falar para Jesus quais eram as prioridades que estavam erradas em você. Sabe, comece a falar, seja sincero: Jesus, eu coloquei tanta coisa no lugar da sua presença. Sabe, eu coloquei tanto o meu eu no lugar do seu. Eu coloquei, sabe, Jesus, tantas prioridades dessa terra no lugar das prioridades do reino. Comece a falar para o Senhor. Eu vou orar por vocês, mas seja verdadeiro, seja sincero com Jesus, porque Ele está aqui para te ouvir e te ajudar agora nessa novas prioridades para o ano de 2024. Ele está aqui para te ajudar, e Ele disse que você não estaria sozinho. Lembra? Você é um só com Ele. E Ele vai aqui te fortalecer a você realmente priorizar as coisas do reino. E entender o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Pai, em nome de Jesus, o coração dos meus irmãos estão aqui. Eles estão abertos para Ti. Eles estão sendo verdadeiros contigo. Por isso, ouve o que cada um está te falando. Ajuda, Senhor, a cada um agora a priorizar, Pai, as coisas do alto. A priorizar, Senhor, a Tua presença. Ajuda, Senhor, a cada um deles a Te buscar em primeiro lugar. Porque o Senhor é o nosso Rei. Se existe um reino que temos que buscar, o Senhor é o Rei. Por isso, em nome de Jesus, ajuda cada um dos meus irmãos a reorganizar essas prioridades. Ajuda os meus irmãos a entender e receber essa revelação de Ti, Jesus, sendo eles já coparticipantes desse reino, e simplesmente se apropriar daquilo que eles já fazem parte. Pai, eu Te agradeço por cada um deles. Eu Te agradeço por cada vida que está aqui. Eu Te agradeço por cada geração aqui representada, cada família, Pai, diante de Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada um deles. Dê uma semana abençoada. Uma semana, sabe, com realmente prioridades que o Senhor vai colocar no coração deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por cada vida. Leva, Senhor, eles para casa em segurança. Dê uma semana próspera. Uma semana que tudo que eles forem fazer, Senhor, eles vejam o Senhor ali com eles. Eles não vejam somente as mãos deles fazendo, mas veja o Senhor com eles, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, papai. Obrigado. Aplauda Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Leve essa palavra no teu coração. Guarde. Priorize a presença do Senhor. Priorize as coisas do reino. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos embora para casa. Aleluia. Obrigado por cada um de vocês. Tenha uma semana abençoada. Uma semana próspera, como eu orei. Para que tudo que vocês forem fazer prosperem no Senhor. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje conosco e para todos sempre. Todos digam amém.
Dá um abraço no seu irmão aí. Vão na paz do Senhor.